Nesta aula, eu vou te conduzir por um aprofundamento sobre terapia sistêmica de ambientes e o porquê trabalhar com harmonização sistêmica de ambientes é uma abordagem terapêutica diferenciada, que entrega para o seu cliente a autonomia dele transformar a vida dele de dentro para fora e não a partir de regras de harmonização de ambientes. Você acha que trabalhar com harmonização de ambientes passa pela postura do seu cliente e a sua postura como terapeuta, ou aprender a aplicar regras de forma correta? Então vem comigo para essa aula e presta atenção neste assunto, que ele é super pertinente para você aprender a transformar ambientes em fontes de prosperidade duradoura de dentro para fora. Vamos lá! Eu tive uma catarse imensa há um tempo atrás na minha vida profissional e também pessoal, porque essa postura que a gente lida ao cuidar dos ambientes e essa postura que a gente lida ao morar no mundo, ao relacionar com os nossos clientes, a gente aprende com o nosso trajeto de vida. Então, desde pequeno, a gente é obrigado a obedecer papai e mamãe, a obedecer a tia da escola, a obedecer o que o grupo de colegas falam, obedecer o que o nosso sistema de amizades, de crenças falam para a gente fazer. E principalmente porque senão a gente começa a se sentir não merecedor de pertencer àquele sistema. Então a gente começa a fazer o quê? Importar conhecimentos e regras prontas de fora para dentro do nosso processo, sem filtrar, sem perceber, sem sentir se aquilo faz sentido no nosso movimento de vida atual, se aquilo faz sentido para a gente naquele momento. E a gente acaba pegando essas crenças, esses padrões externalizados, vindos de fora para dentro, e colocando como verdades absolutas na nossa vida. Vamos pensar um pouquinho. A vida manifesta acontece já há milhões de anos. E cada pessoa no mundo vive em torno, vamos supor, 100 anos. E a gente considerar regras ou verdades absolutas para a nossa conduta de morar no mundo a partir de uma vivência de 100 anos é muito pouco. Então, quando a gente importa as condutas e posturas de morar no mundo de fora para dentro, a gente começa a habitar no mundo sempre viciado em querer regras prontas para que as pessoas falem o que eu tenho que fazer. E a gente acaba se sentindo amargurado, com rancor, com a gente mesmo, porque a gente pega muitas dessas regras e posturas de fora para dentro, essas técnicas de morar no mundo, e não dá atenção para o que a nossa emoção fala em relação se isso tem a ver com o meu movimento de vida atual. E aí a gente guarda essas emoções dentro da gente, vai guardando as emoções e vai ficando rancoroso com a nossa própria maneira de viver no mundo. E dessa forma, a gente passa a não se sentir em casa com o que a gente é. A gente passa a não se sentir em casa com a nossa própria vida. Por quê? Porque eu estou fazendo milhões de coisas, acreditando em um tanto de técnicas, em um tanto de posturas que não tem a ver comigo no momento atual. E olha para você ver que eu estou falando de posturas. Quando a gente parte para a parte técnica de morar no mundo, você tem que fazer essa mecânica aqui. Você acorda, vai trabalhar, volta do trabalho, come, dorme, amanhã, mesma coisa. Então a gente é moldado a partir de regras externas ao nosso processo essencial da vida. E aí não tem outro caminho a passar a não se sentir em casa com a nossa vida. E quando a gente se sente fora, não pertencente à nossa própria vida, a gente não vai conseguir entregar para os nossos clientes a autonomia deles se sentirem em casa na vida deles também. A gente não vai conseguir entregar harmonia para os nossos ambientes. Isso, gente, é essencial para quem quer trabalhar com harmonia de ambientes. Se sentir em casa na própria vida, conseguir parar com a mente em silêncio e falar: eu me sinto em casa comigo. Por que com a mente em silêncio? Porque no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Google, fazendo alguma coisa, a gente ocupa a mente, às vezes fazendo alguma coisa viciosa em reflexo, que a gente
na verdade, não pensa para fazer se aquilo tem a ver com a nossa vivência atual. E aí a gente começa a fazer coisas automáticas no dia a dia que muitas vezes não nos representam no nosso movimento atual. Começa a fazer vínculos com ambientes que não nos representam. Começa a fazer vínculos com ambientes sistêmicos que não têm a ver com a gente. Quantas vezes você já olhou assim e fala: "Nossa, mas eu continuo fazendo aquela coisa, mas hoje não tem nada a ver comigo"? E a gente não para pensar, a gente pega essa emoção, guarda ela, esconde ela, não olha para ela e continua vivendo. E aí, o que que acontece? A nossa vida passa a ser algo estranho para nós. Quando a nossa vida passa a ser uma morada estranha para nós, a nossa casa passa a ser algo estranho para a gente. E dessa maneira, a gente começa então a querer depender de cursos, de regras, de métodos que vêm de fora para dentro para me falar: faça isso, não faça aquilo. Como papai e mamãe falavam, como a gente foi treinado lá desde criança a obedecer e não pensar para agir, e não sentir para agir. Quando a gente sente para agir, quando a gente sente para se vincular nos ambientes, a gente tem uma possibilidade de externalizar no ambiente a nossa força interna. E dessa maneira, aí sim, o ambiente vai ser reflexo da minha postura essencial na vida. E não da obediência ao sistema. E não da obediência ao que os outros falam para me fazer. E não da obediência do que eu li numa revista ou do que eu li num livro. Não é porque você leu num livro que você considera muito importante que você tem que fazer exatamente igual. Não é porque você fez o meu curso de formação que você tem que aplicar o meu método exatamente igual. Isso eu falo exaustivamente para os meus alunos da formação no método Prosperidade Sistêmica de Ambientes. Por que eu criei esse método? Porque eu cheguei em um momento da minha vida que eu não estava mais me sentindo em casa com a minha própria existência. Eu estava absorvendo tantos cursos, tantas técnicas profissionais de harmonização de ambientes, absorvendo tantas regras posturais, terapêuticas, que eu estava me sentindo longe de mim mesmo. Quem já passou por isso aí? Quem já passou por se sentir longe de si mesmo, não se sentir em casa com a sua própria vida, não se sentir em casa com o seu próprio sistema profissional, seu sistema familiar? E sabe como que a gente faz isso? Não é excluindo nossa profissão, é dando atenção para as nossas emoções e principalmente respeitando essas emoções que a gente sente internamente. E respeitar as nossas emoções é um passo para a gente começar a respeitar o mundo à nossa volta. Quando a gente começa a respeitar o mundo à nossa volta, a gente não precisa ficar lutando contra os outros. A gente não precisa ficar lutando para não obedecer, porque a gente respeita o que os outros vivem, mas não precisamos de fazer igual eles fazem. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? E ainda vou te dizer além, quando a gente começa a trabalhar com cuidar das pessoas, quando a gente começa a trabalhar com terapia, a gente quer carregar os outros no colo, na maioria das vezes, porque a gente não honra a nossa história pessoal. Por quê? Qual que é esse vínculo, Flávio? Quando a gente não honra a nossa história pessoal, fica muito difícil, quase impossível, de honrar a história do outro. E a gente sempre quer transformar a história do outro pelo meu olhar, e não pelo que o outro sente, não pelo que o meu cliente tem a trazer de reflexo da essência dele para os ambientes dele. O nosso cliente tem que ser estimulado a ter autonomia de transformar os ambientes dele de dentro para fora, e não a partir das técnicas propriamente ditas. As técnicas de harmonização de ambientes devem servir para estimular o seu cliente a fortalecer a essência dele para que ele possa expressar a essência dele no mundo. Se você coloca uma regra de harmonização de ambientes totalmente descontextualizada, que o seu cliente não vai conseguir entender isso, pinta de vermelho, não coloca a porta para trás. Gente, essa postura aqui que o Feng Shui coloca, por exemplo, de posição de comando, tem que ser contextualizada. Não cozinhar de costa para a porta, não colocar fogão do lado da pia, isso não pode ser regra. Isso tem que ser contextualizado para você. A sua postura em relação à posição de comando, a sua postura em relação à pia e à cozinha, a sua postura em relação
ao que seu pai e sua mãe viveram no mundo, que são sua primeira casa de expressão sistêmica, é o que mais importa para que você tenha autonomia de se fortalecer de dentro para fora e refletir essa harmonia nos ambientes. Quando você ganha essa autonomia, quando você descobre essa autonomia, essa é a melhor técnica de harmonização de ambientes. É aquela que vai te entregar o fortalecimento do que você vive internamente em essência. E não vai pegar a sua essência, tirar fora e falar, agora você aplica desse jeito. Porque se aplicando assim, você vai chegar nesse lugar que eu cheguei. Gente, o que eu faço para chegar onde eu cheguei, o que os grandes mestres fizeram para chegar onde eu fizeram, não significa que se você repetir, você vai chegar onde eles chegaram. O contexto da sua vida, da sua casa, é totalmente diferente do contexto dos mestres. Então, por isso que eu falo no meu curso que a gente tem que se tornar mestres do nosso próprio destino. A gente tem que se tornar mestres da harmonia dos nossos ambientes e não discípulos de regras, de condutas terapêuticas partindo por receitas prontas para nos tornarmos viventes de um lugar que vai ter harmonia para a gente. Quanto mais a gente se torna discípulo, a gente começa a absorver das pessoas que a gente chama de mestre, coisas que a gente ressona e coisas que não fazem sentido para a gente. E aí acaba que você vai ficar metade dividido em coisas que fazem sentido e coisas que não fazem sentido. E essas coisas que não fazem sentido vão começar a te afastar da sua sensação de pertencimento na sua própria vida. Por quê? Porque, olha, o professor falou isso faz sentido para mim. Só que ele falou que eu tenho que aplicar exatamente desse jeito, mas essa parte não faz sentido. Mas eu absorvo isso. Mesma coisa com papai e mamãe. Papai e mamãe falou isso, e eu amo papai e mamãe, pelo amor a papai e mamãe, pela crença ao mestre, eu vou fazer isso exatamente igual. Mas se você repete o que mamãe e papai fizeram, você vai estar vivendo a vida de papai e mamãe, você vai estar vivendo a vida do mestre. E aí você não se torna o mestre da sua própria existência. Você perde a força de merecimento da sua própria vida. Quando a gente não se sente merecedor da nossa própria vida, e a gente está fadado a não ter harmonia em casa. Porque a casa é reflexo da nossa maneira de morar no mundo. Então, o método prosperidade sistêmica de ambientes, eu tenho vários depoimentos que as pessoas que fazem meu curso falam, Flávio, eu estou recebendo muito mais do que eu achei que eu ia receber quando eu me inscrevi, porque o seu curso é muito mais postural do que técnico. E você ensina a gente a comportar-se no mundo, a morar no mundo de maneira próspera e não aplicar uma regra de terapêutica e não aplicar o seu método apenas por aplicação técnica. E aí que a gente tem um ponto-chave. A técnica não pode ser descartada. A vida quase inteira é técnica. Mas se essa técnica é aplicada sem uma postura base, essa técnica não vai fazer sentido. Ela vai se tornar eficaz em curto tempo de espaço. Você vai logo voltar ao padrão desarmônico que é embasado pela sua postura de morar no mundo. Por isso que o método Prosperidade Sistêmica de Ambientes, que eu criei unindo as duas abordagens que eu idealizei, a constelação de ambientes com Feng Shui sistêmico, entrega autonomia para você se transformar de dentro para fora. Entrega autonomia para que você não precise de depender de regras terapêuticas e nem de posturas terapêuticas, gerando uma codependência terapêutica com aquilo que você chama de mestre ou professores. Eu sou professor do meu curso, mas eu não gosto de me colocar como mestre dos meus alunos. Eu gosto e o meu objetivo na formação é transformar os meus alunos em mestres da sua própria existência, da sua própria força interior, para que eles possam atuar no mundo. E isso eu faço através das constelações de ambientes com Feng Shui sistêmico, ampliando a possibilidade do meu cliente, do meu aluno, de olhar para a sua existência sistêmica, de olhar para a maneira que ele mora nos sistemas dele, desde que ele nasceu. A maneira que a gente mora nos nossos sistemas desde que a gente nasceu é o que vai balizar a maneira que eu ressono com os ambientes. Flávio, mas olha aqui, eu já moro num ambiente caótico.
E se eu mudar a postura internamente, não mudar o ambiente, isso vai mudar minha vida? Com certeza, porque você só vincula esses ambientes caóticos por conta da sua postura interna. Você já viu falar em ressonância? Ressonância é quando um está vibrando assim, e aí acontece uma proximidade e o outro começa a vibrar assim também. Então essa vibração, inclusive, vai só aumentando, vai só reverberando no outro e vai aumentando. Agora imagina uma coisa que vibra assim e outra que vibra assim, eles não vão ter relação. Então, se você muda a sua vibração interna, a sua postura interna de morar no mundo, você vai começar a se relacionar diferente com seus ambientes e vai começar a buscar ambientes intuitivamente, automaticamente, que vibram igual a você. Então, por isso que os ambientes são o nosso reflexo, porque a gente atrai os ambientes que vibram igual a gente. Então pensa bem, ah, Flávio, eu só moro em casa que tem mofo na base da parede. Ah, Flávio, eu só moro em casa que tem vizinho complicado. Eu sempre, gente, não é o mofo na parede que é o problema. É a sua postura de viver no mundo que te faz vincular a ambientes que tem mofo. Sério, Flávio? Então eu escolho os ambientes a partir da maneira que eu moro no mundo? Exatamente. A rua que você escolheu para morar, com certeza você não escolheu só porque é próximo do seu trabalho, só porque é uma rua tranquila, só porque é um bairro interessante. É porque você vibra internamente a sua maneira de morar desde que você habita no seu sistema familiar. Você vibra aquela maneira de morar e começa a atrair, então, escolher sistemicamente os ambientes que você mora. A escolha do seu endereço, a escolha de pintar uma parede, de posicionar um móvel, vem a partir da sua postura de morar nos seus sistemas raízes, principalmente o seu sistema familiar. Então, quando eu mudo a relação com a minha família, quando eu mudo a relação com o meu sistema profissional, eu mudo a relação com a minha casa. E aí começa a mudar os móveis de lugar. Quantas pessoas, eu tenho mais de 9 turmas já no curso de formação, quantas pessoas já me mandaram feedback assim, Flávio, a partir da primeira aula, eu estou mudando os móveis de lugar da minha casa. Eu fui arrumar meu quarto da bagunça. Eu mudei de endereço. Por quê? Porque no meu curso eu ensino vocês a mudarem a postura de dentro para fora. Ah, então você quer dizer que as regrinhas de Feng Shui não funcionam? Funcionam. Funcionam sim. Eu não sou contra, inclusive eu sou especialista de Feng Shui há 20 anos. Eu sou radiestesista, eu sou geobiólogo, eu lido com campos eletromagnéticos nos ambientes, eu sou arquiteto de formação. Eu formei em constelação sistêmica. Mas se você pegar as ordens do amor, as leis da ajuda da constelação e aplicar isso como regras prontas, isso pode se tornar uma crença limitante gigante na sua vida. Se você pegar o Feng Shui e aplicar isso na vida do seu cliente, você pode aprisionar ele na sua maneira de olhar e não dar autonomia para ele se transformar de dentro para fora. Então é muito importante 3 fatores. O ambiente que você mora é muito importante. Se você muda o ambiente, muda sim sua vida dentro daquele ambiente. A técnica que você usa para harmonizar de ambientes também faz muito sentido. Porque se for uma técnica que te engessa, que te traz só regras prontas, que não fazem sentido, que você tem que estudar, 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 aí estuda uma escola do Feng Shui, aí a próxima escola já fala diferente, a escola simbólica, a escola das estrelas voadoras, as escolas do Bazar e da bússola, cada uma tem uma abordagem, e aí você fica tão confuso que não consegue se expressar. A técnica é importante? É, mas se não for uma técnica que trabalha com o terceiro fator, que é a sua postura de morar no mundo, isso é muito perigoso. Eu tenho várias pessoas que estão no meu curso de formação que falavam, Flávio, eu já passei por N cursos terapêuticos de harmonização de ambientes, de constelação, de postura terapêutica, mas eu não consegui sair do lugar. Claro, porque está absorvendo e a abordagem do curso é levar conhecimento de fora para dentro. Então, o terceiro fator, que é o mais importante, é qual é a sua postura. Por isso, a constelação de ambientes com Feng Shui sistêmico que eu idealizei, unindo no método Prosperidade Sistêmica de Ambientes, vai te trazer uma possibilidade de fortalecimento da sua essência e da sua maneira de morar no mundo em direção à sua prosperidade. Não adianta você comprar um remédio para tratar um padrão sistêmico sem tratar o padrão sistêmico. Não adianta, se você tem uma tinta que solta gases tóxicos, aquele cheiro tóxico, tratar somente
a tinta se você continua escolhendo esse tipo de tinta. Ah, eu vou trocar a tinta então, Flávio, a tinta faz mal, eu vou trocar a tinta, tá bom? Tá, então troca a tinta e aí pronto. Não, você vai continuar escolhendo a mesma tinta porque você não mudou a sua crença interna. Os seus padrões continuam os mesmos. Ah, não, Flávio, então vamos fazer o seguinte: eu mudei meu padrão, agora eu vou aplicar uma técnica de harmonização de ambientes e vou continuar com aquela tinta tóxica no meu quarto. Também não funciona. Por quê? Porque você vai tratar alopaticamente, superficialmente, com uma correção, colocando umas moedinhas atrás da porta, pintando de vermelho a parede, para tratar a harmonização do ambiente, mas aquele fator que a tinta continua lá. Então, como que a gente desenrola essa questão? O principal disso tudo é a sua postura. É dessa maneira que você vai conseguir começar a ressonar com as coisas que te trazem prosperidade, saúde e harmonia. É trazendo a sua sensação de pertencimento para você. É fortalecendo de dentro para fora a sua autonomia de morar no mundo de forma próspera. É assumindo somente aqueles conhecimentos daqueles professores e mestres que fazem sentido com a sua real essência. É não precisando de obedecer papai e mamãe ou seu sistema que você pertence só para se sentir pertencente ao sistema. Você pertence porque você existe. Quando você obedece às pessoas, você passa a não obedecer à sua essência se aquilo não tem significado para você. Então a gente tem que respeitar o que as pessoas pensam e sentem. Mas a gente não precisa de obedecer o que as pessoas falam para a gente fazer. Existe uma grande diferença nisso. E respeitar e honrar as pessoas não é fazer igualzinho elas fizeram ou igual elas mandaram você fazer. Então, cuidado com ficar acumulando, cair na armadilha de acumular cursos e cursos e cursos, ficar repetindo o que os seus mestres, seus professores falam, sem você fortalecer a sua postura de morar no mundo em direção ao que você acredita de prosperidade. Inclusive, essa questão da prosperidade é uma questão muito latente hoje, porque o que é prosperidade? Prosperidade para você é acumular bens e riquezas? Ou isso é um resultado da sua maneira de morar no mundo, se sentindo em casa com você mesma? É possível ter uma pessoa que é rica, milionária, bilionária e não se sente em casa com ela mesma? Claro. E isso vai ser uma riqueza pobre. E você pode ser, inclusive, uma pessoa que não tem bilhões e milhões, mas é uma pessoa rica internamente. Eu não faço aqui culto à pobreza. Não quero que ninguém passe necessidade. Mas não é sinônimo ter muito dinheiro na conta bancária de prosperidade. Isso é um resultado de como você se comporta no mundo. E quando a riqueza vem como resultado do seu comportamento no mundo, quando a harmonização de ambientes vem como resultado da sua postura interna, isso é duradouro. E você logo, logo não vai perder aquele tanto de dinheiro que você ganhou sem ter uma postura que te levou a ganhar o dinheiro. Quem já viu falar que dinheiro fácil vai fácil, vem fácil vai fácil? Uma harmonização que vem de fora para dentro vai embora fácil. E aí você vai ter que de novo contratar o consultor de Feng Shui, ou de novo contratar o arquiteto, de novo contratar o terapeuta, porque você não muda a postura interna. Então, gente, cuidado com isso. Cuidado com vocês ficarem assumindo regras prontas de harmonização de ambientes. Eu, na minha vida, eu tive uma catarse imensa, eu pensei em parar de trabalhar, eu trabalho há 20 anos com Feng Shui tradicional. Inclusive, uma das referências do Feng Shui tradicional no Brasil me indica para fazer consultorias de Feng Shui. Eu faço até hoje. Eu fui pioneiro na geobiologia no Brasil, fui diretor do Instituto Brasileiro de Geobiologia de 2004 a 2011. E eu pensei, no meio dessa minha caminhada, em parar com tudo, em abandonar a harmonização de ambientes, abandonar a arquitetura. Por quê? Porque eu já não aguentava mais replicar regras porque não faziam sentido para mim. E eu replicava para o meu cliente. E o meu cliente, de olhos fechados, pegava aquilo, aplicava na vida dele sem nem saber o que estava fazendo. E eu só consegui sair desse buraco quando eu tive uma catarse e falei, eu tenho que fortalecer de dentro para fora a minha maneira de morar no mundo. Gente, minha vida mudou completamente.
o meu padrão de vida, minha prosperidade, inclusive o meu acúmulo financeiro, aumentou drasticamente. A minha independência de querer que os outros me carregassem no colo, a minha dependência de querer carregar o mundo no colo e mudar o mundo de acordo com os meus julgamentos, eu fiquei uma pessoa muito mais leve. Eu comecei a ter resultados nas minhas aplicações de terapia, no meu serviço profissional, assim, estrondosamente maiores. Eu tive receitas 10 vezes maiores e continuo escalando isso. Por quê? Porque eu me sinto em casa comigo mesmo. Eu fortaleci a minha postura de morar no mundo. A partir dessa terapia, que é uma abordagem de nos tornarmos terapeutas da gente mesmo. Não estou falando para vocês abandonarem a terapia, mas vincularem a terapia que fortalecem vocês de dentro para fora. E não que você tem que copiar o que os outros estão falando para você fazer. Mesma coisa com os cursos de harmonização de ambientes. Então, prestem atenção aonde vocês estão habitando na vida. Qual é as crenças que vocês estão colocando para que vocês se expressem no mundo? E qual que é a maneira que vocês estão conduzindo clientes de vocês? E a gente atrai os clientes de acordo com a nossa própria expressão no mundo. Se você coloca a sua missão como pessoa e terapeuta a partir do que você não recebeu do mundo, da sua escassez, você só vai receber do mundo escassez. E você vai conseguir entregar para o seu cliente aquilo que você não tem e ele não vai conseguir receber por isso. E aí você também não consegue receber do seu cliente o que você almeja. E vira uma bola de neve. Você não consegue cobrar para os seus atendimentos terapêuticos, você faz tudo de graça, achando que fazer tudo de graça é uma benfeitoria, mas você está fazendo mal para você mesmo, que não consegue nem se sustentar. Então, isso é muito perigoso. E a maioria dos terapeutas querem fazer isso. Filantropia para os outros, mas esquecem de si próprios, porque não mais se sentem em casa na vida deles. Então, isso aqui que eu estou dizendo para vocês é algo assim muito, muito importante para você que quer trabalhar com terapia sistêmica de ambientes. Para você que quer ser um ambiente de expressão da sua prosperidade. Porque quando a gente fala trabalhar com terapia sistêmica de ambientes, o primeiro ponto é a gente como ambiente de expressão no mundo. Você é um ambiente de expressão no mundo, você é casa da sua essência, você é casa de tudo que você acumula dentro de você. Enquanto mais você acumula coisas tóxicas que não fazem sentido para você, mais você se afasta do seu merecimento de ter uma vida próspera, de se sentir em casa com você. Porque isso é um ponto essencial, porque senão você vai ficar focado só em fazer cursos, em aplicar técnicas, em acumular conhecimentos que não fortalecem você de dentro para fora. Então eu quero fazer um convite para a gente fazer uma vivência pautada na constelação de ambientes com Feng Shui sistêmico. Essa vivência não vai ser uma vivência que eu vou te ensinar a aplicação do método. Você vai saborear esse método agora, porque para te ensinar eu preciso de muito mais tempo. Por isso que eu criei a formação do método Prosperidade Sistêmica de Ambientes, que são mais de 60 aulas na plataforma, tem aula de Tira Dúvidas comigo. Então tem muita coisa na formação, mas eu quero que você possa já olhar de maneira diferente para a sua postura de habitar no mundo. E eu vou pedir para você, então, pegar aí a folha de papel em branco, uma folha de papel em branco, tá? Post-its, post-its, pega aí post-its. Se você não tem post-its, pode ser papeizinhos recortados com a mão, tá? E uma caneta também. Se você trouxe lápis de cor, pode fazer o seu exercício colorido, ok? E eu vou pedir, então, para que vocês, então, agora, nesse exercício, nós vamos trabalhar com uma das abordagens que eu ensino no meu curso do Método Prosperidade Sistêmica de Ambientes. Lá no curso eu ensino a vocês como representar simbolicamente o campo, como vocês vão inserir as âncoras, como lidar com a postura profissional terapêutica com seus clientes e com você mesmo. Eu te ensino quais são os 3 pilares de harmonização de ambiente. Tem muita coisa lá no curso que eu ensino para que você chegue nesse ponto de aplicar a técnica para os seus clientes e também fazer os seus autoatendimentos, tá? Então, vamos lá. Pega aí a folha de papel em branco. Vou dar um minutinho para você pegar a sua folha de papel em branco.
o seu lápis ou a sua caneta. Vamos lá, então. Nós vamos começar essa prática da seguinte maneira. Pega a folha em branco e a gente vai marcar. Lembrando que tem várias formas de aplicação do método Prosperidade Sistêmica de Ambientes. Aqui eu vou colocar para vocês uma aplicação do método, tá? Vocês vão marcar 2 pontinhos em cada lateral dessa folha de papel, tá? Então, como são 4 lados, vão ser 8 pontos na folha aí de papel, tá? 2 por cada lado. Olha lá. 2 pontinhos em cada lado da folha, tá bom? Agora, nós vamos interligar em diagonal os pontinhos que estão mais perto das quinas do papel. Como que eu vou fazer isso, Flávio? Dessa maneira aqui, ó. Ó. Interligar os pontos, tá? Em diagonal. Vamos fazer isso com os outros do outro lado também. Para aplicação do meu método, para fazer meu curso de formação, não precisa de você conhecer de constelação, de Feng Shui, porque não é necessário pré-conhecimento dessas duas abordagens, porque eu te levo do zero ao avançado. No curso eu não vou te ensinar a aplicar regrinhas dessas duas abordagens. Eu vou usar alguns conceitos e mais um tanto de conceito que eu idealizei para que você possa olhar para a sua maneira de posturar na vida, de morar na vida. Então você não precisa aí de conhecer Feng Shui, mas quem conhece Feng Shui já deve estar familiarizado com essa forma, que é um octógono. O octógono é a forma da mandala, do diagrama, que a gente chama de Bagua, que é usado para aplicar na maioria das escolas do Feng Shui. Só na escola da forma, que é uma das primeiras escolas tradicionais de Feng Shui clássico, que não existe o Bagua para aplicação, tá? É aqui, ó, só para vocês verem que o Bagua é esse aqui, tá? Então, depois de fazer esse desenho, vocês vão marcar o centro para mim. Marquem o centro aí na folha de papel, por favor. Marquem esse centro. E agora nós vamos interligar os centros, tá? Nas extremidades. Olha aqui, ó. Então, pega o centro e começa a ligar nas bolinhas que estão marcadas inicialmente nas laterais da folha de papel. Então, esse centro nessa bolinha, esse centro naquela bolinha. Vamos lá, vou marcar aí os centros em cada uma das bolinhas. Você vai começar a fazer esse tipo de desenho aqui, ó. Tá bom? Então, vamos marcar aí em todas as bolinhas. Isso. Então, você desenhou simbolicamente um octógono, que eu chamo no curso de Bagua sistêmico, para a gente começar a olhar para os movimentos de vida que o Feng Shui tradicional tem, a partir de um campo de informação, de um campo morfogenético, não precisa de guardar esse vocabulário, de um campo de informação que a gente também usa na constelação sistêmica, tá? Então, olha lá, um campo de informação a partir dos movimentos de vida do Feng Shui, mas isso tudo desconstruído. Por que é um desenho simbólico? Porque o símbolo tem muito mais importância para você do que uma regra que vem pronta. O símbolo para você significa uma coisa, significa para mim outra. Então, se eu trago isso aqui e falo isso, significa isso. É um conhecimento vindo de fora para dentro. Agora, se a gente faz uma representação simbólica, isso tem explicações, tem significados para você que é diferente de mim. Flávio, o meu quadrante aqui ficou maior do que o outro. O que significa? Não é de fora para dentro que esse símbolo tem significado. O que significa para você? Por isso que no meu curso eu ensino a gente a fazer os desenhos simbólicos dos ambientes. Não precisamos de trabalhar com a planta técnica arquitetônica. Eu sou arquiteto, já trabalhei no início, mas eu achei que eu estava já indo para o superficial. Porque trabalhar com a planta arquitetônica técnica é ficar olhando para a superficialidade das proporções dos ambientes e não a representação simbólica que tem muito mais a ver para o cliente, tá? Então aqui a gente tem uma representação que fala o que você já está expressando no mundo.
Se esse é maior do que esse, já tem um significado para você. Então eu te convido também, faço um acordo com você agora, para que você não fique dependente da minha explicação de fora para dentro para você. Que você possa olhar para o exercício e ter as suas explicações a partir do que o exercício significa para você, das suas emoções, muito além da sua razão. Porque a razão está circunscrita nos caminhos cerebrais e sinapses que você já traçou no mundo. A sua emoção traz novos insights. A sua emoção traz aqueles insights que precisam de transformar, inclusive, os padrões que não te fazem mais sentido e que você carrega com peso na vida. Então, durante o exercício, você vai dar atenção para as suas emoções e não para as explicações prontas. Não vai ficar perguntando, Flávio, o que significa isso? Uma setinha apontou para lá, outra para cá, o que significa isso? Um ambiente está maior que o outro, o que é isso? O que isso significa e traz para você como emoções? O que isso te traz de emoções? E a partir dessa emoção você vai decodificar racionalmente o significado. Quando o significado é decodificado pela emoção do que você sente, isso tem um significado muito mais profundo para você do que a razão de que alguém falou que aquilo significa, e aí você pega o significado para você e absorve de fora para dentro, e mais uma vez se torna mais uma regra ou uma crença limitante para a expressão do que você mesmo sente. Outra acordo que eu quero fazer com você. Mesmo que esse exercício possa ser profundo e intenso, faça de forma leve e suave. Combinado? Então vamos lá. Vamos marcar agora. Vamos enumerar. Quero que você faça uma enumeração dos quadrantes, tá? Enumerar os quadrantes de forma aleatória, usando números de 1 a 8. Ok? Usando números de 1 a 8, você vai enumerar os quadrantes. Flávio, mas eu quero fazer sequencial. Eu sou muito cartesiana, eu quero fazer sequencial. Posso? Pode, mas não precisa. Eu quero te sugerir que você use os números de forma aleatória e sentindo, olhando para o exercício, falar, esse maior aqui eu sinto que é o 7. Esse aqui é o menorzinho aqui, eu sinto que é o 3. Então faça isso, usando números de 1 a 8, enumere de forma aleatória os quadrantes que você desenhou. Flávio, eu repeti 2 números aqui. Tudo bem? Isso vai falar sobre você. Se um dos números ficou de fora, isso vai falar sobre o que você expressa hoje na vida, você vai perceber isso durante o exercício. E é isso que eu levo meus clientes, a autonomia deles perceberem o que representa realmente os movimentos deles. E não o que o Flávio explica da vida deles. O que eu explico da vida deles tem a ver com a minha vivência e não com a vivência essencial do meu cliente. Isso é muito importante na aplicação do método. Então vamos lá. Vamos numerar aí os quadrantes. Agora eu peço que você olhe para esses quadrantes enumerados e perceba, sinta, deixe as emoções virem à tona, mesmo que você não saiba ainda o que são os números. Mas olhe, o número 3 no meu está perto do número 1. O número 3 tem muita força nesse campo. Olha o tamanho do número 3. Olha o tamanhozinho do número 6. Olha aqui, menor ainda o número 4, tem um pouco menos de representatividade nesse exercício agora, nesse momento. Então, isso já fala de você. Agora, deixa esse papelzinho aí reservado e eu vou pedir para você recortar papéis pequenininhos assim com a mão ou usar post-its, tá? Mais ou menos desse tamanho, dessa proporção. Pega aí os papeizinhos. Vamos usar 3 papeizinhos para essa prática, tá? Somente 3 papeizinhos para essa prática. No meu curso eu ensino usar, além de papéis, cristais, bonecos, 5 âncoras. A gente chama de âncora de informação. O que é uma âncora de informação? É um objeto que eu coloco nele uma informação e ele passa a representar aquela informação. Ele ancora essa informação no campo simbólico que a gente está trabalhando. Por isso chama âncora de informação, ou ele traz o campo morfogenético, que é um nome um pouco mais rebuscado para falar que esse objeto tem uma informação embutida nele a partir do que eu sinto.
Por exemplo, um quadro na parede tem uma informação para uma pessoa, ele ancora uma informação para uma pessoa e para outra pessoa ancora outra informação. Por isso que as âncoras de informação, elas não podem ser explicadas de fora para dentro e devem ser explicadas pelo que o seu cliente de terapia de ambientes, o seu cliente de atendimento terapêutico sente e não você explica para ele o que significa. É a mesma coisa que eu vou fazer com você agora para você vivenciar o método. Eu não vou explicar para você o que significa cada âncora e por que elas estão posicionadas dessa maneira, porque isso tem a ver com a sua maneira de morar no mundo. Combinado? Então, mesmo que seja de forma intensa e profunda fazer o exercício, vamos fazer esse exercício de forma leve e suave. A gente informa para o nosso cérebro que é forma leve e suave e o nosso cérebro vai transitar pela leveza e pela suavidade. Então, combinado? 2 acordos. Não fica buscando explicações de fora para dentro, dê atenção para as suas emoções e sensações para que elas possam trazer as explicações naturalmente e de forma mais profunda do que de fora para dentro. E, mesmo que seja intenso e profundo, vamos fazer de forma leve e suave. Combinado? Então, vamos lá. No primeiro papelzinho, você vai representar para mim a letra E. A letra E. E sempre, agora nos papeizinhos, nós vamos fazer o seguinte: colocar seta. Presta atenção nisso, ó. Aqui, ó. O papel colocado com a seta, tá? Então, essa seta, ela representa para onde essa informação que está aqui no papel, para onde ela aponta, para onde ela se direciona. Mas, Flávio, você não falou ainda o que é o primeiro papel. O primeiro papel, você coloca a letra E de escola e coloca uma seta. Eu já coloquei um campo de informação aqui nesse papel que vai significar para você uma coisa e para mim outra. Então, eu já sei o que é essa letra E. Eu não vou te contar agora para você poder fazer o exercício e depois você descobrir, eu vou te revelar o que significa isso e você vai analisar o que tem a ver com o seu movimento de vida. Eu poderia trazer essa âncora aqui de forma aberta ou te falar o que é a letra E? Poderia. E o exercício não mudaria o resultado. Por quê? Porque o resultado vem a partir do seu olhar para o exercício e não da forma que o exercício está colocado. E isso eu ensino no método também, como escolher se vai colocar as âncoras de forma oculta, como escolher se vai colocar as âncoras de forma aberta, explicitando para o cliente, tá? Mas agora, para a gente ficar com um exercício mais emocionante e te trazer mais insights, já que você não está estudando no curso de formação, vamos fazer de forma oculta, tá? Então, a letra E é o primeiro papelzinho com a seta. Flávio, essa seta coloca aonde? Qualquer lugar, tá? Do papel. O importante é que ele tenha a seta. Agora, além da letra E, eu peço que você coloque, então, outro papelzinho, se coloque no outro papelzinho a letra O, e setinha também. Quero que você coloque a seta nesse papel, tá? Mesma coisa, setinha e a letra. E no terceiro papelzinho, você vai colocar a setinha e a letra V. Olha lá, letra V e setinha também, tá? Importante agora que você respire um pouco, acalme a mente e perceba uma questão da sua vida, da sua maneira de morar no mundo, que você sente que precisa de ser olhada, que precisa que você modifique a sua relação com ela. Lembre-se, pode ser uma coisa desconfortável, mas vamos olhar para isso de forma leve e suave, combinado? Então, feche os olhos um pouquinho para a gente interiorizar e perceba uma questão da sua vida, da maneira que você mora no mundo, que está sendo um desafio para você hoje. Respire pelo nariz, interiorize essa questão e solte o ar pela boca, exteriorizando essa questão. Ótimo, abre os olhos, nós vamos olhar para isso agora, neste momento, e eu te peço, então, que pegue aí o papelzinho da letra E, e você vai colocar esse papelzinho
em qualquer lugar do campo de informação. Eu coloquei aqui, ó, perto do número 7, tá? E com a setinha apontando para o centro. Flávio, onde eu aponto a setinha? Coloque a setinha apontada para onde você sentir que esse papelzinho se direciona. Mas eu não sei o que está no papelzinho. Sente. Pega o papelzinho e sente o papelzinho e posiciona ele com a setinha direcionada para onde você sente que ele deve se direcionar, para onde você sente que ele deve apontar. Combinado? Então, coloque aí o papelzinho da letra E. Mesma coisa com o papelzinho da letra O. Com o papelzinho da letra O. Tá? Aonde você posiciona nesse momento o papelzinho da letra O. Mais uma vez, dê atenção para onde esse papelzinho direciona a seta. Para onde a seta desse papelzinho aponta. Observe agora, já, a relação entre os papéis que já estão no campo de informação. Só perceba e sinta. Agora vamos colocar o papelzinho da letra V. Papelzinho da letra V no campo de informação também. Ótimo. Olhe para esse campo de informação agora. Perceba a relação da posição dos papéis, das setas. Olha só, esses dois papéis olham para esse aqui no meu caso. E olha para você ver, esses dois papéis estão no maiores quadrantes que eu coloquei. Olhando para esse papel que olha para fora desse campo de informação. Flávio, o que significa olhar para fora? Não tem explicação pronta de fora para dentro. Que para você significa olhar para fora? Se olhar para fora é olhar para fora da questão, olhar para fora é olhar para fora do seu movimento, olhar para fora é olhar para algo mais importante, você que deve perceber dentro de você o significado das posições de cada elemento que está representado nesse campo, ok? Então agora eu vou revelar para vocês os números que estão no quadrante e quando eu for revelando, você vai escrever o nome de cada um dos números dos quadrantes e percebendo quais quadrantes têm papéis, para qual quadrante aquele papelzinho aponta, ok? Então, vamos lá. O número 1, número 1 é o quadrante dos benfeitores. Escreve aí, número 1, benfeitores. Flávio, o que é benfeitores? Olha o acordo que a gente fez. Não é para ficar buscando explicação no que eu explico que é benfeitores. O que é benfeitores para você neste momento da sua vida? Neste momento de olhar para essa questão da sua maneira de morar no mundo que a gente está olhando no exercício. Ok? Para você, pode ser que em um momento diferente, benfeitores já é outra coisa. Em um outro exercício já é outra coisa. Então, benfeitores, número 1. Número 2, criatividade. Quem tem afinidade com o Feng Shui já deve estar percebendo que esses são os movimentos que o Feng Shui simbólico colocam para a gente olhar para as questões da casa. E nós estamos desconstruindo o Feng Shui para olhar sistemicamente, por isso Feng Shui sistêmico, sistemicamente para a nossa maneira de olhar no mundo. Número 2, então, criatividade. Número 3, relacionamentos. Vai percebendo aí já o que você sente com a relação dos papéis com esses quadrantes. Qual é o quadrante que está maior? Qual que é o movimento de vida? É a sua criatividade que está no maior quadrante? É os seus relacionamentos? Ou no menor? Vai percebendo isso e vai deixando isso aflorar dentro de você insights e explicações, combinado? Número 4. Realização. Realização. Número 5. Número 5. Prosperidade. Olha lá, tão queridinha, prosperidade. Prosperidade número 5.
Número 6. Número 6. Família. Número 6, família. Número 7. Número 7. Autoconhecimento. Autoconhecimento, número 7. Flávio, um minuto. O número 6 é minha família de origem ou minha família atual? Você que sabe sobre isso. Sente, fala, fecha os olhos e fala, família. Qual que te vem em primeiro momento? Se vem a família de origem, papai, mamãe, vovô, vovó, essa. Se vem seu marido, sua esposa, seus filhos, essa. Ah, não, se vem todo mundo, representa todo mundo. Por isso a representação simbólica fala muito mais da sua vivência do que eu te explicar de fora para dentro. Tá? Número 8, missão. Agora olha para esse exercício e se você sentir dentro de você, fala para eles. Vocês, olha para tudo isso aqui e fala, vocês representam o meu movimento de vida atual. Só fala se isso ressonar com você. Começa a perceber os insights. Agora eu vou te revelar o que significa cada um desses papeizinhos. Combinado? A letra O é a sua postura em morar no mundo que te traz um desafio. Aquela postura de morar no mundo que a gente acabou de falar ali atrás, quando eu pedi para você fechar os olhos, que te traz um desafio na sua maneira de aproximar da sua prosperidade. A sua postura. Letra O, a sua postura. A sua questão, o seu desafio. Aonde está posicionado a sua questão de habitar no mundo? Aquela que você quer mudar a sua relação com ela. Ela está posicionada em qual quadrante? Agora você vai falar para ela. Questão é o papelzinho da letra O, tá? Para onde ele aponta? Qual é a relação dos outros dois papéis? Aonde ele está posicionado? O meu está posicionado nos benfeitores. Então eu vou montar a frase da seguinte maneira: postura ou questão postural na vida que me traz desafio. Você está posicionada hoje no meu campo de expressão dos benfeitores. Feche os olhos e imagina a sua questão de desafio na sua maneira de morar no mundo, no seu campo que você colocou ela. No meu caso, benfeitores. Flávio, eu coloquei meio dentro e meio fora. Não tem problema. Repete. Questão, você está posicionado hoje meio dentro desse setor e meio fora desse setor. E você olha para aonde que ele olha? Aonde a sua questão olha? Repete. Quando a gente repete, a gente informa para o cérebro aquilo que a gente está sentindo. Fala para ela, eu estou disposto, neste momento, a mudar a minha relação com você, questão. Eu te incluo no meu movimento de vida porque você pertence à minha expressão hoje. E eu agora abro espaço para mudar a minha relação com você, legitimando aonde você se encontra na minha vida. É muito importante a gente legitimar antes de querer mudar a relação, tá? Então fala mais uma vez, postura, desafio. Você está posicionada no meu movimento de vida, no setor que ela está e no seu exercício. No meu caso, benfeitores. E eu legitimo a sua posição na minha vida e o seu olhar. Agora eu vou pedir para você olhar para o papelzinho da letra V. O papelzinho da letra V é você. Você. Olhe para o papelzinho da letra V e fale para ele. Eu me coloco hoje no meu movimento de vida. No meu caso, eu me coloco na minha prosperidade. Olhando para... No meu caso, eu estou olhando para a minha postura e para os meus benfeitores. Então, você vai repetir na sua frase. Eu estou no meu movimento de vida, no meu campo da prosperidade, olhando para, no meu caso, benfeitores e para o meu papelzinho da postura. Fale, agora feche os olhos e imagine
você, nesse lugar que você se colocou, olhando para o lugar que você se colocou. E fale para o seu papelzinho: você me representa e eu legitimo o meu lugar no mundo hoje e o meu olhar para mudar a relação com o meu merecimento de me sentir em casa comigo mesmo. Vamos repetir. Fala: eu legitimo minha posição no mundo e o meu olhar no meu movimento de vida para me sentir merecedor de me sentir em casa comigo mesmo. O que você sente ao falar essas palavras? O que você sente ao olhar para essa relação do seu papelzinho com a sua questão? Agora vamos lá olhar para o papelzinho da letra E. O papelzinho da letra E é a sua força interior de transformação de dentro para fora e não de fora para dentro, a partir de técnicas somente. Então, a letra E é a sua força de transformação interior. Aonde está a sua força de transformação interior nesse exercício? No meu caso, está no meu autoconhecimento. E olhando para minha família. Olha só que interessante. Então fale: força interior. Você está hoje no meu movimento de vida posicionado no, fale onde, qual que é o setor que está para você. No meu caso, autoconhecimento. Olhando para, fale para onde está olhando, no meu caso, família. Feche os olhos, imagine agora a sua força interior. Fala: força interior, eu assumo o seu lugar no meu movimento de vida hoje e para onde você olha. Imagina onde ela está, aí no seu exercício, no meu caso, autoconhecimento, e para onde ela olha, no meu caso, família. Fale para sua força interior agora, abre os olhos e fala: eu abro espaço na minha vida para que você possa atuar na minha casa e na minha maneira de morar no mundo, de dentro para fora, me aproximando da minha prosperidade. E que maravilha, que bom, que show! Olha para esse exercício agora e fale para todos esses papeizinhos: eu honro vocês e estou aberto a mudar a minha relação comigo mesmo para me aproximar da minha prosperidade. Show, maravilha. Que bom. Espero que você tenha tido insights, tenha se permitido olhar para esse exercício realmente como você se comporta na vida hoje. E perceba, os insights que você teve não vieram nenhuns de explicação do Flávio de fora para dentro. Esse é o grande diferencial do método, porque dessa maneira você entrega legitimidade para que você olhe para a sua vida realmente da maneira que você se expressa, da maneira que os símbolos que a gente colocou nesse atendimento terapêutico expressam para você e não a partir de regras prontas que foram ensinadas há não sei quanto tempo. Isso é uma técnica de harmonização de ambientes que entrega autonomia e uma força de transformação na nossa maneira de morar no mundo. E isso se torna algo como uma bola de neve que te leva não para a escassez, mas sim cada vez mais para a prosperidade crescente no mundo. E para que você leve isso para os seus clientes de atendimento terapêutico de ambientes. Porque quando a gente lida com as pessoas e a postura delas de morar no mundo, a gente está entregando para elas muito mais do que uma técnica. Claro que isso tudo é embasado em passos técnicos do método que eu aplico. Mas o método inteiro é pautado em treinar o terapeuta para trabalhar com terapia sistêmica de ambientes a partir da sua transformação de morar no mundo e assim conseguir levar para os seus clientes essa transformação também de dentro para fora.